Os atentados em Santa Catarina, criminosos deixam marcas também na cidade mais populosa do estado. Em Joinville, 2 ônibus foram incendiados e um suspeito acabou preso depois de um confronto com a polícia. Na capital, uma reunião decide pela paralisação dos ônibus pela segunda noite consecutiva. E o governo de Santa Catarina faz um balanço das ações da segurança pública até o momento. Quero dizer que a cada ataque, a polícia e o sistema de segurança do estado têm respondido na mesma medida. No sul do estado, muita comoção no enterro do ex-agente penitenciário morto a tiros na frente de casa. O sentimento é só de tristeza, só de entristecimento, de raiva por às vezes não poder impedir que uma situação dessa aconteça. Expectativa no campo. Safra de trigo deve ultrapassar as 200 mil toneladas neste ano em Santa Catarina. A boa notícia se deve ao aumento da área plantada. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Aumenta o número de cidades que registraram ataques em Santa Catarina. Em Joinville, 2 ônibus foram incendiados e um suspeito preso após confronto com a polícia. Na cidade, as linhas de ônibus também vão sofrer mudanças que começam daqui a pouco. A polícia também aumentou o cerco e vai contar com reforço aéreo. No 5º dia da onda de atentados, os ataques que antes se concentravam na capital e no litoral chegaram à cidade mais populosa de Santa Catarina. O primeiro registro foi na zona sul de Joinville. 5 homens renderam o motorista deste ônibus, obrigaram os passageiros a descer e atearam fogo no veículo com coquetéis Molotov. As chamas foram controladas. Apenas 2 bancos foram usados, um deles menor de idade. Eram 2 garrafas com gasolina ali, uma tentativa de fazer um coquetel Molotov. Uma delas pegou fogo. Como eles já se evadiram logo em seguida, foi apagado o incêndio. Eles foram para o Trentino, pelo menos 3 dos masculinos foram para o Trentino. Um deles foi identificado, outros estavam de capuz, mas foi encontrada a máscara que um estava utilizando e eles estão sendo conduzidos à central de polícia. Cerca de 2 horas depois, outro ônibus foi atacado, agora na Zona Leste. O coletivo, que fazia linha para funcionários de uma empresa, estava sem passageiros na hora. O motorista foi rendido por um homem armado, enquanto outros 4 incendiaram um veículo, que foi totalmente consumido pelas chamas. No início da madrugada, houve confronto entre a PM e suspeitos na zona norte da cidade. A polícia abordou 2 homens que abandonaram uma garrafa com gasolina. Um deles foi preso, o outro reagiu com um revólver e foi morto. O suspeito foi identificado como Agostinho da Silva, de 42 anos. Na casa dele, os policiais encontraram uma carta do PGC, facção criminosa que atua no estado. As linhas de ônibus funcionaram normalmente ao longo do dia na cidade. À tarde, representantes das empresas de transporte coletivo se reuniram com o comando da PM para definir estratégias e aumentar a segurança de motoristas e passageiros. As linhas noturnas foram reduzidas. As linhas elas serão juntadas, as operações delas, elas terão roteiros comuns e todas elas serão escoltadas pela Polícia Militar. A medida vale a partir das 8 horas da noite. Além das escoltas, a polícia vai adotar outras medidas de segurança. Nós seremos agentes de inteligência apaisanos ou policiais velados apaisanos no interior dos ônibus. Nós vamos inverter o turno de serviço do helicóptero, ele vai passar a trabalhar à noite e madrugada para que nós possamos, de vez, reduzir e acabar aqui na nossa área essas questões relacionadas a incêndios de transporte coletivo. Com o aumento da proteção às linhas urbanas, ônibus particulares também estão se tornando alvo dos bandidos. Em Campos Novos, no meio-oeste, um coletivo que estava estacionado foi atacado. Os criminosos usaram um coquetel Molotov. O dono conseguiu apagar o fogo e evitar um prejuízo maior. E na capital, uma das regiões mais afetadas pelos ataques criminosos, a frota do transporte coletivo alvo dos atentados foi reduzida. Os ônibus não vão circular após as 7 horas da noite. Em 5 dias, a onda de ataques criminosos já atingiu 17 cidades catarinenses. Pelo menos 35 ocorrências foram registradas entre atentados a bases da PM, residências de policiais e ônibus. 17 coletivos foram incendiados, além de viaturas depredadas. 2 criminosos e um agente prisional aposentado morreram.
Pelo terceiro ano consecutivo, Santa Catarina registra ondas de violência. Os crimes vêm acontecendo em diversas regiões do estado. A Grande Florianópolis é uma das mais atingidas. Ao todo, 14 pessoas foram presas e já estão sendo investigadas. Na capital, mais uma vez, o horário do transporte público mudou. Desde ontem, o comércio vem fechando as portas mais cedo. E os ataques afetaram também o transporte público, que não funcionou durante a noite e a madrugada. O Sindicato dos Trabalhadores teme pela segurança de passageiros e funcionários. Tem que ter data limite para o comércio fechar, o shopping fechar, o comércio fechar e os funcionários poderem ir embora. Em reunião agora à tarde com representantes dos sindicatos da categoria e setores de mobilidade urbana da Prefeitura de Florianópolis, o horário de funcionamento do transporte coletivo foi alterado. Nesta quarta-feira, os ônibus param às 7 horas da noite, com retorno apenas às 6 horas da manhã de quinta-feira. O transporte coletivo é um sistema de transporte, ele é essencial, um serviço essencial. Nós não podemos simplesmente parar. Durante a noite, a Polícia Militar vai escoltar os veículos que ainda não estiverem nas garagens das empresas. Poucos coletivos devem transitar após o horário definido. Cerca de 1.100 ônibus circulam todos os dias, fazendo diversas linhas na capital e cidades vizinhas. São mais de 40 guarnições, viaturas, usadas só nas escoltas, além das guarnições orgânicas que fazem a segurança da cidade. Realmente prejudica bastante. Faço faculdade, aí estou perdendo prova, entrega de trabalho. Não posso perder a aula, mas eu não tenho como voltar para casa, vou ter que voltar a pé e é meio perigoso. Não dá para se sentir totalmente seguro, né? Os líderes estão sendo identificados, alguns já foram identificados. Nós estamos buscando a prisão dessas pessoas para que esses ataques cessem, porque nós queremos cortar exatamente a linha de comando. E a seguir tem mais informações sobre as ações criminosas no estado. Enterrado hoje o corpo do agente prisional aposentado que foi morto a tiros na frente de casa. E você vai ver os reflexos da onda de atentados no estado. Além da população, o comércio está sendo afetado. Além da população, o setor empresarial é um dos mais afetados com a onda de ataques criminosos no estado. A insegurança em relação ao transporte coletivo afasta compradores e complica a vida dos funcionários. Junto com os ataques, cresce também a insegurança da população, que, assustada, muda seus hábitos do dia a dia. E o reflexo disso se dá nas ruas. De acordo com a Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, em alguns setores da economia, a redução no movimento foi de até 80%. Não só a curto prazo, mas aí a médio prazo. Temos aí agora a época de verão, uma região amplamente turística, e isso fere de morte porque nós temos isso tudo divulgado em cenário nacional. A maior preocupação das pessoas é com a volta para casa. Afinal de contas, como ir para o trabalho ou fazer compras sem ter a garantia de que vai ter ônibus na hora de retornar? Com bastante medo de poder ficar parada aqui e não voltar para casa. Eu saí de lá do terminal da Trindade até a Costeira caminhando. Prefiro ficar em casa, que em casa está mais barato. Quem também sofre são os comerciantes. De acordo com a CDL de Florianópolis, a estimativa de queda no movimento é de aproximadamente 50%. Por isso, a presidente da entidade se reuniu com a Polícia Militar para ter garantias de que o comércio poderá abrir as portas normalmente, apesar da onda de ataques. É claro, ficando atentos a qualquer alerta que passe para a polícia. Eles deixaram o número de telefone para a gente entrar em contato direto, porque a cidade tem que manter a tranquilidade. E foi enterrado hoje em Criciúma, no sul do estado, o corpo do agente prisional aposentado morto a tiros na frente de casa. Familiares, amigos e ex-colegas de trabalho acompanharam o velório do agente prisional aposentado Luiz Carlos Dallagnol, de 60 anos. Dallagnol trabalhou durante 37 anos como motorista do DIAP em Criciúma. O sentimento é só de tristeza, só de entristecimento, de raiva por às vezes não poder impedir que uma situação dessa aconteça, por estar de mãos atadas pelo aspecto legal, por estar de mãos atadas porque outros poderes às vezes não partilham, não comungam das mesmas ideias das polícias e consequentemente vão de encontro, vão contrários ao que a maioria da população pensa, o pensamento da maioria.
A Polícia Civil continua investigando o caso, mas ainda não identificou o autor do homicídio. O agente prisional aposentado foi atingido por 5 tiros de um revólver calibre 32 na noite da última segunda-feira. Em todo o sul do estado, funcionários da segurança pública estão em alerta, já que este é o primeiro homicídio contra um agente público e que pode estar relacionado com a onda de ataques em Santa Catarina. E a seguir, de braços cruzados, trabalhadores da CONCAP suspendem a coleta de lixo e a limpeza das ruas de Florianópolis. E ainda os prejuízos causados pela chuva no meio oeste do estado e a previsão do tempo para esta quinta-feira. Funcionários da CONCAP em Florianópolis entraram em greve hoje. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e são contra algumas mudanças, como a alteração do horário noturno dos trabalhadores. Com a paralisação, estão suspensas a coleta de lixo e a limpeza das ruas. O reflexo da greve já pode ser visto nas ruas de Florianópolis. No centro, sacos de lixo se acumularam e há muita sujeira nas principais vias da cidade. Ao todo, 1.720 trabalham na limpeza e recolhimento do lixo na capital. Não há prazo determinado para o fim da greve. E no meio oeste, um raio foi responsável pela morte de 12 bovinos numa propriedade localizada em Erval Velho. As chuvas ainda trouxeram outros transtornos para a região. Os 12 bovinos foram encontrados ontem pelo proprietário do sítio. Eles teriam procurado as árvores para se abrigar durante a chuva. Uma rachadura no solo e vestígios de queimadura numa árvore reforçaram os indícios da queda de um raio no local. Um veterinário examinou os animais e emitiu um laudo. Vacinados e sem lesões evidentes, a morte foi associada com falha respiratória ou cardíaca por causa da descarga elétrica. O prejuízo do agricultor foi responsável ainda por causar um desmoronamento de terra no centro de Lacerdópolis, no meio oeste do estado. Esta residência foi atingida. Uma pessoa estava dentro do imóvel, mas conseguiu sair sem se ferir. Pouca coisa pôde ser retirada e a família está recebendo auxílio da prefeitura. Está totalmente interditado, não tem mais como eles voltarem. A gente está vendo então com assistente social para que seja... a gente vai ver a possibilidade de um aluguel social até que a família e a gente da administração e da Defesa Civil ver quais os procedimentos legais a serem tomados. Na SC 150, que liga Joaçaba a Lacerdópolis, uma encosta desmoronou, obstruindo a rodovia. O trânsito deve ficar em meia pista até amanhã. Concórdia, Videira e Campos Novos registraram alagamentos durante a noite, mas como a chuva deu trégua, a situação está normalizada. Na Serra Catarinense e no Vale do Itajaí também foram registrados problemas por causa das chuvas. Mas a partir de agora esses prejuízos podem ser minimizados. Isso graças à ação do radar meteorológico de Lontras, que começa a funcionar oficialmente. Desde esta madrugada, a Defesa Civil de Rio do Sul opera em situação de emergência. O volume de chuva que caiu sobre a região elevou o nível do rio Itajaí-Açu. Alguns pontos da cidade ficaram alagados. Nesta semana, também foram contabilizados estragos em Lages, na Serra Catarinense. Pelo menos 30 famílias foram atingidas. Perdido guarda-roupa, colchão, máquina de lavar, sem chance, não tem aproveitamento nada. Mas esta realidade está prestes a mudar. Isso porque um equipamento capaz de monitorar mudanças climáticas em 77% do território catarinense passou a operar oficialmente esta semana. É o radar meteorológico de Lontras. A ferramenta pode prever o volume de chuva, risco de queda de granizo, entre outras ações do tempo, em 191 municípios do estado. Com essa utilização das imagens do radar de Lontras, nós poderemos prever, em alguns casos, com dias ou com horas, as situações mais relevantes e as populações, as empresas, o Estado serão avisados com a devida antecedência para a segurança de todos. Em Camboriú, uma das cidades que mais sofre com as enchentes no Vale do Itajaí, a Defesa Civil já começou a acompanhar as imagens do radar pela internet. A ferramenta pode ser acessada inclusive pelo público, através do site da Defesa Civil de Santa Catarina.
Uma massa de ar seco deixa o tempo firme com poucas nuvens em todo o estado. Temperatura amena na maioria das regiões e mais baixa na Serra, onde a mínima deve ficar em 4 graus. A máxima chega aos 25 no litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 9 e máxima de 18. No oeste, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, a máxima chega aos 22. E no sul do estado, mínima de 13 e máxima de 23 graus. E a partir de hoje o país comemora o Outubro Rosa, um movimento que simboliza a luta contra o câncer de mama. Para lembrar a data, várias ações estão sendo realizadas no estado. Há 4 anos, Elô foi diagnosticada com câncer de mama. A mãe de família conta que não foi fácil vencer a batalha. Passar pela doença vencedora, todas nós somos capazes, né? Porque a doença, ela vem, ela aparece no teu organismo, ela te tira do chão, ela te aponta, assim, uma metralhadora na tua cabeça e o desespero aparece. Depois de tanto tempo, Elô conseguiu retomar a vida normal. Os cabelos cresceram e as mamas começaram a ser reconstituídas. Um processo que podia ser bem mais rápido se a funcionária pública tivesse se prevenido. A doença, ela chega, como eu falei, sem avisar. E é justamente neste mês que se comemora o Outubro Rosa, um movimento na luta contra o câncer de mama. A cor simboliza mundialmente o combate à doença. Em Lages, o Centro de Atenção à Mulher já estava diferente hoje. Com exposição de fotos e uma decoração especial, a ação abriu o Movimento Rosa. E nós pretendemos, neste mês, intensificar os exames de Papa Nicolau, os exames de prevenção de câncer de mama. O movimento também ganhou adesão das mulheres advogadas. Com materiais informativos, o objetivo aqui é fazer um alerta para a prevenção, o meio mais fácil de combater a doença. Não adianta esperar a doença estar instalada, né? As mulheres têm que se conscientizar, têm que ir atrás, têm que procurar um médico e sempre fazer o exame, autoexame de toque. Em 2012, o câncer de mama foi o tumor com maior taxa de mortalidade entre os tipos de tumores que atingiram as mulheres catarinenses. Para este ano, estima-se que ainda sejam diagnosticados mais de 6 mil novos casos de câncer em mulheres. E a seguir, a expectativa dos produtores no oeste do estado para a safra do trigo. O aumento da área plantada deve trazer resultados positivos. E ainda, cena inusitada, uma onça foi resgatada de cima de uma árvore em Chapecó. Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores em Chapecó. Uma onça em cima de uma árvore. A polícia não soube confirmar a origem do animal, que depois do resgate foi solto e retornou ao seu habitat natural. Uma operação de resgate inédita aconteceu na tarde de ontem em Chapecó. A onça parda, que foi encontrada em cima de uma árvore em uma área residencial da cidade, chamou a atenção de quem passava pelo local. Esse morador ficou assustado com a presença do felino, mas relatou que o animal estava tranquilo. Terminou de sentar em cima da árvore ali, ficou um tempo, ficou até o momento que foi tirada, na verdade, né? Mas no momento algum ela reagiu, estava bem calma. Eu acredito que ela deve ser até de cativeiro, pelo jeito dela. A operação de resgate da onça, que pesa cerca de 90 quilos, durou 3 horas. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Ambiental, além de médicos veterinários, participaram do resgate. O animal precisou ser sedado. Uma base de colchões foi montada para evitar que ele se machucasse. Pouco tempo depois da aplicação do tranquilizante, o felino adormeceu e caiu. Em seguida, foi avaliado pelos veterinários. Uma ocorrência inusitada que acredito eu que não tenha sido atendida na região, pelo menos há muito tempo. E para todos nós foi uma experiência nova e que demonstra que temos que nos especializar aí, inclusive na captura de animais selvagens, silvestres, de grande porte, que até então não existia na nossa região, pelo menos não na área urbana. É importante nós recuperarmos as nossas florestas e termos novamente esses animais próximos da nossa região, que inclusive é um animal da região, né? Depois das chuvas, produtores de trigo de Santa Catarina estão atentos para o aparecimento de doenças nas lavouras. Mesmo assim, a expectativa é de uma boa safra para o estado em função do aumento da área plantada em 54%.
Seu Martiello Nissola plantou 11 hectares de trigo em Chapecó. Apesar da chuva dos últimos dias ter atrapalhado o desenvolvimento de algumas plantas, a expectativa do produtor é de colher cerca de 70 sacas por hectare. E com sol daí o trigo ele vai dar uma melhorada e a gente espera de pegar e colher uma safra razoável, né? De acordo com o levantamento feito pela Conab, Santa Catarina aumentou em 54% a área plantada em relação ao ano passado. Nesta safra, o estado deverá contribuir com 215 mil toneladas de trigo. 94 mil hectares de plantações de trigo se concentram do meio ao extremo oeste, as regiões com maior produção em Santa Catarina. No estado todo, a expectativa é atingir 300 mil toneladas. Basicamente em função do preço que ocorreu no final do ano passado, que nós estávamos com um preço muito bom, em torno de R$ 42 reais por hectare, e isso incentivou nossos produtores a plantar mais. Segundo especialistas, após o volume elevado de chuva dos últimos dias nas regiões produtoras, os agricultores devem ficar atentos para o aparecimento de doenças nas plantações. Deve monitorar a sua lavoura e, caso apareça alguma doença, ele pode fazer aplicações de fungicida para tentar controlar esses problemas. E antes de encerrarmos, uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, movimento intenso principalmente para quem deixa a ilha de Santa Catarina. E como vocês podem ver nas imagens, a ponte já está toda enfeitada com luzes rosas em homenagem a esse mês tão importante do combate ao câncer de mama. Agora em Florianópolis, 20 graus. Vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.